para servir. Quê? Servindo. Tem gente que é tão ruim que nem servir para servir não serve. Servindo para servir. Ai, irmã, aí já foi. Pega aí, tenta se agarrar nas asas dos anjos. Bora. A gente precisa compreender, queridos, que nós fomos chamados para algo, sim ou não? A palavra veio aqui no meu coração agora. Não a ministração, amém? Mas eu acho que é Efésios capítulo 4, verso 13 e 14, né? Vai falar que nós fomos chamados para as boas obras, sim ou não? É ou não é? Vê se é Efésios capítulo 4, 13 e 14. É isso mesmo. Por aí. Depois lança aqui. Porque se a gente não entender isso, queridos, é 2. Procurar em Efésios. Se a gente não compreender isso, a gente vai fazer desse ambiente um, sabe, ponto de encontro. Vai fazer desse ambiente um lugar onde que nós gostamos de estar. Onde nós encontramos com os irmãos sempre. É ou não é? Irmãos que gostam de estar aqui, vêm cultuar. Que acham que, pastor, estou cumprindo com as minhas responsabilidades. Não falta um culto. Sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Então tá bom demais. Você está cumprindo uma parte daquilo que, né, é a nossa responsabilidade como cristão, amém? Mas não é esse o propósito, o fim do nosso motivo de estarmos aqui. Quer adorar a Deus, você pode adorar na sua casa, sim ou não? Aqui nós nos reunimos como corpo, amém? Hoje nós temos a maior facilidade de ofertar e dizimar. Então, meio que desconfigura o porquê de nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui para que nós possamos entender qual é a premissa de Deus para as nossas vidas como igreja e como que nós devemos caminhar de acordo com aquilo que Ele tem projetado para nós. Está comigo? Então, a nossa caminhada, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter uma razão de existência, amém? Porque senão a gente vai ficar olhando para a igreja como, sabe, topo da nossa caminhada. E aqui só faz parte da nossa caminhada, amém? Tá comigo? Então, não olhe para cá, não olhe para esse ambiente como se fosse o seu alvo de conquista. Não, você já está aqui. Já foi alcançado. Você só está aqui porque você foi alcançado. Agora tem algo para a gente desfrutar e alcançar. E é nessa caminhada, e é nesse objetivo nós estamos aqui. Para entender o que Deus quer comigo e com você. Amém? Glória a Deus, que benção. Achou o versículo que eu falei? Efésios 2:10? Coloca aí, irmão. Vou deixar. Só foi uma palavra mesmo. Se eu encontrar aqui, eu coloco. Mateus capítulo 4, verso de número 18. Vai dizer assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O que vai acontecer no versículo 19? Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Amém? Pescadores de homens. Ou seja, Deus ia gerar no coração daquele homem uma transformação, a ponto de que a natureza deles ia mudar. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Enquanto a minha natureza não mudar, a minha forma de pensar não mudar, a minha forma de enxergar o reino não mudar, eu vou entender que eu não preciso evangelizar, eu não preciso servir em ministério. Tem pessoas aqui que faz, se o pastor quiser ele vai fazer. Por quê? Porque a ótica com que eu enxergo isso está totalmente em uma frequência totalmente contrária àquilo que Deus quer conosco. Está comigo? Então eu nunca vou entender que eu faço parte de um propósito. E esse propósito no qual você foi chamado é estar aqui comigo. Você precisa cooperar com ele. Amém? Faz parte de um corpo que caminha. Nunca vi alguém, né? Hoje o braço não quis vir para a igreja, deixei lá em casa. Minha perna estava meio cansada, eu deixei ela pendurada lá, na hora que eu voltar, eu pego ela lá no portão. Não existe, sim ou não? Porque nós somos membros de um só corpo no qual Cristo é a cabeça. Então é Ele que ordena, é Ele que direciona, sim ou não? Então a gente precisa compreender essa realidade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Amém? Embora muitas pessoas querem fazer a sua vontade aqui dentro, ou dentro da igreja, estou falando aqui porque nós estamos falando aqui, mas dentro da igreja. E acaba vivendo fora do propósito de Deus. Entenda que você aqui, irmãos, eu aqui com você, nós só somos membros. Existe alguém que lidera, existe alguém que dá as coordenadas, existe alguém que dá a direção. Amém? E aqui é o Espírito Santo. Todas as vezes que eu reluto contra isso, eu estou indo contra a vontade de Deus. Como consequência, eu terei alguns desajustes lá na frente. Como eu estou falando no curso aqui, muito simples olhar para Adão e olhar, nossa, Adão estava no meio do jardim, o cara conseguiu desobedecer, né? Você está no mesmo jardim, irmão. Eu estou no mesmo jardim. Mas quando eu também não busco viver a vontade, eu estou desobedecendo tão quanto. Toda desobediência tem um preço, sim ou não? E a gente precisa compreender isso. Para que nós possamos desfrutar de tudo. Então, esses homens, eles eram, tinham as suas atividades, mas a mentalidade deles precisavam ser transformadas. Por que Jesus faz questão de falar no versículo 19? Eu vos farei pescadores de homens. Por quê? Porque a natureza deles era da morte. Eles tiravam da morte, da vida, para a morte, para poder sobreviver. Essa é a natureza caída. É tirar da vida para a morte. Quando nós vivemos uma transformação em Deus, então nós vamos tirar da morte para a vida. Por isso que ele fala, agora vocês serão pescadores de homens. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós já estávamos mortos, nossos delitos e pecados, sim ou não? Mas, através do Evangelho, nós fomos resgatados da morte para a vida. Era o processo que estava acontecendo com aqueles homens naquele momento. O Senhor falou assim, eu vou transformar a mente de vocês de tal forma que vocês vão fazer o mesmo. Agora vocês não vão mais tirar da vida para a morte, vocês vão tirar da morte para a vida. A ponto da primeira pregação de Pedro, quantas vidas ele tirou da morte? Quantas almas ele tirou da morte? Mais de 3.000 almas, né? Só para você entender essa realidade, como que esse homem viveu uma transformação. E é isso que Deus quer comigo e com você, queridos. Que nós venhamos mudar a nossa mentalidade. Pastor, mas... Não, irmão, não tem mais É você compreender isso, nós fomos chamados para isso. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós fomos salvos para as boas obras, para que nós possamos andar por elas. E às vezes nós estamos estagnados na fé, por quê?
porque nós estamos querendo, sabe, chocar com Deus, bater de frente, mais Deus, e Deus, meu filho, não vai adiantar nada, é você tentar empurrar o muro, vai ficar lá escorado, você vai morrer, escorado você não vai derrubar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, por isso que eu estou falando isso aqui agora, porque domingo que vem nós vamos estar começando nossa missão, nosso trabalho para o nosso encontro. E se você não entender isso, você vai assistir as coisas acontecerem, você vai ver pessoas sendo tocadas e transformadas, assim como você também. Você não vai ter benefício nenhum nisso, nenhum galardão nisso, por quê? Porque você julga não ser apto, não ter tempo, não ter disposição, sabe? Não é para mim. Ah, eu acho que isso aí, Deus não me chamou para isso. Tá comigo? E acaba que a gente não vive esse propósito de Deus. Por que a gente não vive esse propósito de Deus? Por quê, irmãos? Porque a gente não quer viver esse propósito de Deus nas nossas vidas. Porque nos falta a comunhão. Falta o quê? Não. Com quem? Espírito. É impossível, queridos. É o que eu vou falar aqui. É impossível você viver uma vida em Deus e você não querer se envolver com aquilo que Ele se envolve. É impossível você estar longe de Deus e gerar desejo de você se envolver com aquilo que Ele envolve. É um relacionamento. Eu sou fruto de um relacionamento. Duas pessoas que não se conheciam, passou a se conhecer, foi se aproximando, daqui a pouco desejou desenvolver um relacionamento, casaram, esse bonitão aqui veio para o mundo. Lindo. Bom, isso é questão de ótica, né? Meu espelho fala que eu sou 1,90 m, forte. Hoje estou falando. Eu coloco ele embaixo assim, ó, eu coloco ele embaixo, aí eu sempre olho de baixo para cima. Aí cara, eu sou grande, sou forte, ó. O grau tá. Por quê, irmãos? Porque eu sou fruto de um relacionamento de duas pessoas. O Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. Então, se os meus pais nunca tivessem se conhecido, estaria aqui. Também assim será se nós nunca desenvolver, sabe, esse relacionamento com o Espírito Santo. Muitas pessoas deixarão de nascer para Cristo. Amém? Então esse relacionamento ele é com propósito. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quando você vê pessoas, falar. E aqui na igreja o negócio é mais, né? A gente corta retinho com o chão para ter problema de tropeçar. Você vê pessoas que não querem se envolver com o reino, pode olhar que ela não tem vida com Deus. Ela tem, presta atenção, ela tem momentos com Deus, ela tem o famoso devocional. O seu devocional não pode ser um momento com Deus. Qual é o período do seu devocional? Quanto tempo é o seu devocional? Pastor, meia hora, porque eu não tenho muito tempo. E o restante do dia, como é que passa? Então, meu devocional é o dia inteiro. Vai ter momento que ele vai ser mais intenso, intencional, mas vai ter momentos que eu vou estar com ele, mesmo ocupado fazendo outras coisas. Não, já fiz meu devocional, já li o livro lá, já li não sei o quê, já li um versículo da Bíblia, ouvi um hino, falei com Deus, só esqueceu da outra coisa. Ouvi ele falar, continuar com ele.
Aí parece que Deus, irmão, olha como é que isso é perigoso. Aí a gente faz um altar da idolatria dentro do nosso quarto, no cantinho. Aí a gente entra ali, sim ou não? Olha como é que a gente coloca Deus como uma imagem. Fixa no lugar. Aí vocês não querem meter o pau na igreja católica. Aí a gente faz um lugarzinho lá que a gente vai se encontrar com Deus, sim ou não? Mas pastor, está escrito que quando você for falar com Deus, entra em secreto. Eu uso até a Bíblia para justificar, irmão. Olha o mal disso. Aí você vai lá, tem 30 minutos com Deus. Eu estou falando 30, os que já estão bem, assim, quase, já está quase perto dos anjos, já está criando asinha já. Aí ele vai lá, vamos botar 30 minutos para empolgar todo mundo, sim ou não? Aí tem 30 minutos com Deus. E esse com Deus é ele. Mas Deus ainda não se manifestou, Deus não falou, Deus não direcionou, Deus não trouxe clareza, Deus não respondeu. Você não ouviu Deus, sim ou não? Mas parece que você está na frente de quê? Uma imagem de escultura, irmão. Porque só você fala. Você não escuta. Não recebe direcionamento. Sai do mesmo jeito que entrou. E vive do mesmo jeito que estava vivendo antes de ter. Ué, você teve um encontro ali, irmão, com uma imagem. Eu falei que eu ia trazer para hoje na nossa realidade, né? E aí o que acontece? Eu passo 30 minutos. Deus, leia ali um livro, leia ali um versículo da Bíblia, porque não pode ler mais de um, porque é pecado, senão lê mais. Irmão, se o irmão ler mais de três versículos na Bíblia durante o dia, já era, ele vai estar com medo de ser até arrebatado. Então ele lê ali no máximo 2 versículos ali, tal, e leia, e, Deus, Senhor, a minha situação é essa. Aí Deus, tá bom, meu filho, agora peraí, deixa eu direcionar a sua vida. Pai, ó, o ônibus está passando. Aí onde é que você deixa Deus? Lá no cantinho. Então você só tem relacionamento com Deus no cantinho. Mas ele não vai para o trabalho com você, ele não entra no ônibus com você. Ele não tá nas situações difíceis com você. Você não desenvolve relacionamento com ele. Por quê? Porque o teu altar era lá dentro. O teu altar deve ser aqui dentro. Ele tem que estar posicionado aqui, amém, queridos? Porque aonde você parar, por isso que a Bíblia fala assim, ó, vai chegar um tempo. Vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém, não mais em um lugar físico. E aí eu só vou frutificar no Senhor, queridos, se esse altar deixar de ser um lugar simplesmente físico. É lógico que você vai ter um momento seu ali, que você vai ter sua intimidade, não tem problema nenhum. Mas se a sua intimidade está relacionada a esse ambiente, você pode ter certeza. Não está fluindo. Porque quando você sai, Deus quer sair com você, você tranca a porta e deixa ele lá dentro. Não, Deus, você não pode sair daqui não. Porque aqui é o lugar do encontro. Deus, eu quero ir trabalhar contigo. Não, Deus, quem tem que trabalhar sou eu. Está cansado demais, eu tenho que responder tantas coisas hoje. É ou não é? E a gente, ei, quantos já ouviu a voz do Espírito Santo aqui? Será, irmão? Quantos nunca ouviu Deus falar, irmão? Pastor, eu já orei demais, já falei demais com Deus, mas eu nunca ouvi a voz. Como é que é a voz do Espírito Santo? Meu servo. A telha chega, vibra dentro de casa. Brrr. O irmão chega, até para ele falar com ele mesmo, fala assim, ó, meu servo, eis que eu te digo. Aí ele está falando para ele mesmo. E achando que é Deus que está falando com ele. Por que, irmãos, que a gente não consegue ouvir a voz de alguém que está tão perto? Porque o altar é externo. Eu ia falar sobre isso, mas Deus está me levando para esse lado, então. Porque o altar é físico. O altar é estático. O altar é um cantinho.
Quando você começar a desenvolver esse relacionamento com Ele, onde você parar, irmãos? Parou debaixo de uma árvore, Senhor. Onde eu vou aqui, que o negócio agora travou. Estabeleceu um altar. Caminhou de novo. Senhor, fui ali fazer o exame, o negócio deu ruim aqui. Ai, muda esse resultado aqui, Senhor. Vou fazer outro, em nome de Jesus, o negócio vai ter que mudar. Eu vou fazer outro só para o Senhor mudar esse resultado. Você volta lá, moça, eu quero refazer esse exame aqui, porque eu senti que Deus falou no meu espírito ali. O que a pessoa faz? Pega o exame. Como o Deus dele ficou no quartinho, aí ele sai da consulta. Oh, meu Deus, vou morrer. Aí quando chegar em casa, eu vou falar com Deus. E é por isso que nós não frutificamos. É por isso que nós estamos vivendo uma vida, irmão, de religiosidade o tempo todo, olhando para a igreja como resposta de Deus, como alvo de chegada, e não é. Está comigo? Feliz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu. Quem é o Filho? Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Na comunhão, o Senhor, Ele é meu Senhor, que Ele é seu Senhor, vai te direcionar para o que você deve fazer. Porque Ele é Senhor. Ficou claro? Na comunhão, o seu Senhor, o meu Senhor, vai me direcionar para o caminho mais curto, mais assertivo, para eu resolver todas as questões que eu ia passar o dia todinho caçando meio de resolver e não ia resolver. E aí, irmãos, por falta dessa comunhão, a gente também despreza o nosso propósito, nosso chamado, a nossa razão de existência, sim ou não? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você realmente, aquele grande e terrível dia do Senhor que vai chegar, a Bíblia diz que nunca houve nem haverá um dia tão terrível quanto aquele, você vai ver o quanto que você perdeu, quanto que você foi roubado por não querer se envolver com as coisas de Deus, principalmente em resgatar vidas. Ah, pastor, mas vai ser quando, né? Quando? Não, esse quando pode estar mais perto do que nunca. Você não sabe se você vai acordar amanhã. É ou não é? Então, às vezes a gente fica, eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço o apóstolo Pedro, eu não conheço o apóstolo Paulo, João. Nós estamos caminhando pelo que eles fizeram. O que falta, irmão, é comunhão aqui. Porque quando a gente tem comunhão aqui, tem convencimento aqui, tem clareza aqui. E aí você não vai bater na porta de quem você conhece, você vai bater na porta de quem Deus te direcionar. Porque às vezes a gente pensa que ganhar os familiares é mais fácil. É muito mais difícil, irmão. A Bíblia diz que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Você vai lá falar de Jesus, o cara fica caçando seus defeitos lá de 1950. A pessoa só te vê lá no passado, só te vê na bagaceira. Irmão, é difícil ganhar um parente para Jesus. Eu acho que o galardão de quem ganhar um parente para Jesus deve ser muito grande. Ou raça ruim é o tal do parente. Estou falando. Irmão, estou falando. Imagina uma pessoa passar
10 anos falando, você precisa ir para a igreja, você precisa de Jesus, você precisa... Eu falando, Jesus, pode Jesus, vai você. Quer saber de igreja, quer saber de crente. Passei 10 anos dando trabalho para os outros, irmão. Aí quando vem uma pessoa de fora, não quer ir para a igreja não? Olha aí. Pai, não estou falando que eu estou sempre abaixo de vocês. Orar mais mesmo, não tem jeito não. Por quê, queridos? Porque essa é a realidade. Não, enquanto eu não ganhar minha família para Jesus, é porque Deus não está me chamando. Irmão, isso é a maior desculpa que tem. Você sabe se Deus te chamou para ganhar sua família para Ele? Faça lá para fora e também faça na sua família. Se acontecer na tua família, amém. Glória a Deus. É ou não é? Esperando, sabe? Dá um eclipse no sol, na lua, nas estrelas. Imagina o tanto de eclipse que vai ter que dar em todas as estrelas, irmão. Para você entender que você precisa sair para fazer alguma coisa em prol do reino. Para você ir evangelizar, vai ter que acontecer algo mais terrível do que na volta de Cristo. Você precisa de muitas confirmações. Por que nós não vamos? Porque nós estamos distante do... Nós estamos o quê? Distante. Nós estamos num ambiente que fala dele, mas o nosso coração está longe dele. Tem um livro muito interessante, se você puder para ele ler, ele fala assim, ó, dentro da igreja, longe de Deus. Se tiver só capa e contracapa, só o título já falou tudo, né? Dentro da igreja, longe de Deus. Mas nós não entendemos de forma, sabe, agressiva a forma que nós tentamos olhar para as pessoas que estão fora da igreja, que saiu da igreja. É ou não é? A venda saiu da igreja, está aí agora. Eu que saí de Deus. Ei, não é o físico. Melhor que você estivesse dentro de Deus e longe da igreja. É impossível isso acontecer, irmãos. Mas, ei, deixa eu falar, quanto mais dentro de Deus, mais você quer estar no meio das pessoas. Quanto mais você busca a Deus, mais você quer estar perto de alguém, irmão. Porque você vai se enchendo de Deus, você quer compartilhar isso, você quer, sabe, transbordar isso, você quer passar isso para alguém. Porque você vai se enchendo de Deus de tal forma. Irmão, se você não tem nada para passar para as pessoas de Deus, é que você está vazio dele. Tem pessoas que você tenta falar de Deus, ele vai falar de política, tenta falar de Deus para ele vai falar de futebol, tenta falar de Deus para ele vai falar de qualquer coisa, mas ele não consegue desenvolver um assunto falando sobre. Por quê? Porque ele está seco de Deus, não tem nada, não tem como você desenvolver um relacionamento com uma pessoa, falar de um assunto de uma pessoa que ela não tem nada sobre aquele assunto. Fala lá, irmão. Precisamos ativar, irmão, nosso chamado. Vamos acordar para esse chamado, amém, queridos? Falar para uma pessoa lá fora de Deus, ela não tem nada para falar com você de Deus, é uma coisa. Agora você falar com as pessoas que estão dentro da igreja, ela não tem nada para contribuir com isso, tem alguma coisa errada. Ou você está falando grego, como é que eu vou chegar para a pessoa e falar de Deus se eu não consigo nem compartilhar, nem trocar o assunto com os irmãos? Por isso nós estamos falando no curso sobre a salvação. Porque você não sabe nem como se dá a salvação, irmão. Você não sabe nem como é que você foi salvo. Você não sabe nem o que é salvação.
tampouco você vai falar de salvação para alguém. Você vai falar de tentativa de solução, aí você vai falar do governo, aí você vai falar de Bolsa Família, aí você vai falar de aumento de salário, aí você vai falar dessas coisas, por quê? Você vai tentar resolver algumas soluções, ser solução de alguma coisa. Deus não é auxílio. Deus é a resolução. Deus, ele não entra na minha vida, irmão, para tentar, sabe, amenizar a situação. Ou ele entra para resolver, ou ele não entra. Está comigo? A resposta está em nós. Ou deveria estar. Quem é a resposta? Quem é a resposta, irmão? Agora a pergunta que eu faço é, de acordo com a sua comunhão com o Espírito Santo, será que essa resposta está em mim? É? E aí a gente tenta terceirizar essas coisas, e não vai acontecer. Ei, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que as bênçãos que ele está vivendo é mais bênçãos adotivas do que gerada nele mesmo. Ele usou alguém para interceder por ele, para a coisa acontecer. Mas ele mesmo não conseguiu desenvolver um relacionamento a ponto desse que ele está vivendo hoje ter sido gerado dele, por intermédio do Espírito Santo. São bênçãos adotadas. Ore por mim, pastor, para ver se eu arrumo um emprego. Ah, veio o emprego. Quem foi que orou? A bênção adotada. Ora para mim, pastor, que amanhã eu vou fazer uma consulta. Aí Deus vai lá e muda o resultado do exame. Quem foi que a bênção foi de quê? Adoção. Por quê? Porque ele mesmo não tem. E não é porque não sabe, é porque não quer. Não é porque não tem tempo, é porque o tempo está sendo priorizado para outras coisas. Estou falando para você que Deus está convertendo as redes sociais. Está faltando só um pouco, irmão, para Deus converter, porque as redes sociais estão servindo a Deus demais. Então você não tem noção o quanto que as redes sociais estão sendo uma ferramenta de Deus poderosa. Para testemunha. De quê, pastor? Você realmente tinha tempo para buscar ele e você não buscou. E a sua prioridade nunca foi o Senhor, foi estar lá. Um monte de fuleiragem lá. Horas. Eu fico vesgo. Tá parecendo que o oi tá trocado. Um tá para cá, outro tá para cá. Tanto olhar. E aí, ganhou o quê? Um óculos 3D na cara. É ou não é, queridos? Estou falando alguma coisa que não faz sentido para você? É realidade, sim ou não? Mas a gente não quer aceitar. Porque o dia que a gente aceitar essa realidade, nós vamos ter que mudar a nossa atitude. Ah, não, esse que o pastor é doido. Eu até falei isso aqui. Às vezes a gente quer até servir dentro da igreja, mas a gente quer do nosso jeito. Quer fazer da nossa maneira, do nosso tempo, sabe? Na nossa velocidade, sabe? Sabe aquele servir? Serve. Sabe aquele estar junto, mas que o negócio apertar, tira fora? Sabe aquele, tô com você, pastor, mas se o calo apertar, só eu que vou calçar o sapato? Tá desse jeito. Deus sabendo disso, Deus não deixa, Deus não deixa que essas pessoas gerem filhos aqui dentro. São pessoas estéreis.
E se você é estéril espiritualmente, você também tem esterilidade naturalmente. Algo na sua vida que está estéril porque você permitiu se tornar estéril para Deus. A área na sua vida que está estéril não gera filho. Porque você fechou o teu coração para não servir ao Senhor. O ide para você se tornou vai. Ei, quantos querem frutificar? Abra as possibilidades de você realmente caminhar com Cristo. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Deus está trazendo essa palavra hoje para nós, para que amanhã nós não tenhamos justificativos para não realmente chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Senhor, ninguém falou isso para mim. Senhor, ninguém me chamou a atenção para isso. Aí. Hoje são quanto? 8 de fevereiro de 2026 foi falado isso. Acorda, disponha-te para o reino. Se você quiser que algumas áreas da tua vida comecem a gerar frutos. Pastor, eu falo sobre isso? Fala. Pedrão falou assim: Senhor, nós deixamos tudo em favor do teu reino. Nós vamos ganhar. Fala lá um monte de coisa. Ele fala assim, ó: em verdade eu te digo, receberão 100 vezes mais, tanto nessa vida, na vida. Está comigo, irmãos? Então, às vezes a gente não quer frutificar no Senhor porque quer fazer do nosso jeito, é do nosso tempo. Pô, desse jeito também para mim não dá. Entendeu? E aí a gente fica tentando dar um jeitinho para Deus, tentando ajudar Deus, sabe? Mas, quando Deus começa a mover a igreja para outra direção, que já é para desviar de você, desviar de mim. Mas por que eu estou fora? Por que não me chamou? Por que eu não fui contado? Por que eu fiquei fora disso? Não foi ninguém que tirou. Foi você que se eliminou daquilo ali. Por que eu não fiquei sabendo disso que ia acontecer na igreja? Poxa, aconteceu, eu não estava nem sabendo. O próprio Deus fez com que você não soubesse mesmo. Nós precisamos só encaixar no reino, amém, queridos? Só o quê? Encaixar, eu falei isso ontem, tá? Estava lá, lembra? Nós precisamos chegar no reino e encaixar. Quando eu encaixo dentro daquilo que eu fui chamado para fazer, a engrenagem funciona. A Bíblia vai falar sobre isso. Nós somos como pedras vivas, o edifício vivo, templo vivo de Deus, amém? Só que essas pedras, elas são lavradas fora. Elas são trabalhadas fora. Esse fora é que a gente não quer realmente ser lapidado, queridos. São situações que acontecem lá fora, que Deus está usando para nos lapidar, para nos moldar, para chegar aqui e a gente só encaixar. Mas eu só vou ser lapidado se eu tiver comunhão, se eu estiver próximo, se eu estiver convivendo. Se eu estiver perguntando para Ele: Senhor, onde é que eu estou errando, Senhor? O que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar? Aí Ele vai tirando, querido, aquilo que está em excesso, colocando aquilo que está faltando. Tirando pessoas de perto, aproximando pessoas para você. Tirando pessoas que estão te atrapalhando, aproximando pessoas que vai te promover. Está comigo?
te tirando de lugares que te rouba, colocando você em lugares que realmente te abençoa. Tirando de lugares, de negócios que vai te gerar prejuízo e colocando você para fazer negócio, para promover, para prosperar, para crescer. E a gente não vai percebendo isso, por quê? Porque falta a comunhão com o Espírito Santo. 2 Crônicas 2:18, coloca para mim. Segunda Crônicas 2:18. E designou deles 70.000 carregadores e 80.000 portadores nas montanhas, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Meu Deus. Está falando de quê? Trabalhar as pedras. Está falando da construção do templo. Amém? Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 7. Vai completar isso aqui, ó. Edificava-se a casa com pedras, preparadas, como as traziam-se e edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro tipo de instrumento de ferro se ouvia. Então a gente não tem que chegar aqui, sabe, começar a fazer burburinho. Ah, porque isso, porque aquilo, não, porque aquilo outro. Não, irmão, a gente só precisa permitir que o Espírito Santo de Deus lapide as nossas vidas, para a gente só chegar e encaixar para contribuir com o reino. Porque todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que eu questiono, a obra para. Acho que é Números capítulo 12. É 11. Eu estou bom de Bíblia. Estou acertando um. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cucita, ou seja, a mulher africana, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita, tá? Cuxita, que essa versão aqui tá boa. Vai lá. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Aí, ó, aí. Eu não vou fazer o jeito que o pastor está falando, não. Eu também estou falando com Deus, também estou orando a Deus. É o mesmo Deus. Aí ele vai falar aqui, ó. Ó, presta atenção. Você começa a questionar como é que vai acontecer. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Vai lá. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Imaginem. O cara tinha que ter paciência mesmo com um povo desse. Ainda bem que eu não fui Moisés. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saia da tenda, da congregação. Saíram eles três. E então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Ambos fizeram o quê? Saíram. Vai lá. Disse, ouve agora as minhas palavras. Entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Vai lá. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Não, isso aqui é poderoso. O cara tinha relacionamento, sim ou não? Boca a boca, falo com ele, tá aí. Face a face, falo com ele todos os dias. Claramente. Claramente. Não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo e contra Moisés. Meu Deus do céu, irmão. Cuidado! Agora o que vai acontecer? Vai lá. E assim a ira do Senhor
contra ele se acendeu, retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Vai lá. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. Olha o que ele estava falando para Deus. Pois agimos loucamente, temos pecado. Ora, não seja ela como um porto, saindo do ventre da sua mãe. A metade da sua carne já estava consumida. Meu Deus do céu. Clamou, pois, Moisés ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. Ó, terceirizando, a benção aí está aí, ó. Benção adotiva é isso aí, ó. Senhor a Moisés: seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Seja fechada, 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Quantos dias? 7 dias aqui fala de um ciclo. Por quê? Porque ela ousou, ao invés de encaixar no propósito, começar a gerar contenda, porque viu a falha de alguém que estava à frente e se colocou na posição de querer questionar alguma coisa contra o Senhor. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. O povo não partiu até que recolhera. Então todas as vezes, ei, pega aqui, ó. Não seja você a causa da igreja ter que parar. Nós precisamos, irmãos, entender isso, o motivo da igreja é avançar. Senhor, eu quero encaixar. Senhor, eu quero buscar a tua presença. Senhor, o que está errado em mim, Senhor? O que eu preciso contribuir mais? O que eu preciso cooperar mais? Eu quero que o teu reino avance sobre a terra. E não ficar caçando, irmão, meios da igreja parar para resolver um problema seu. Entenda isso, todas as vezes que a igreja vai avançar, o diabo sempre vai achar alguém no meio para tentar parar o avanço da igreja. Que não seja você, eu profetizo em nome de Jesus, que não será você. Que você não esteja debaixo dessa lepra espiritual, mas que você possa cooperar com o Senhor. Pastor, mas hoje não tem mais lepra, porque já foi a rede. Não, irmão, a lepra é espiritual. A gente precisa cooperar para o avanço e não para o retrocesso. A gente precisa cooperar para que a igreja possa frutificar e não se tornar estéril. Agora, como é que eu vou falar isso lá? Ah, eu te amo. Porque senão que eles vêm sobre mim. Vem um peso sobre mim. Moisés tinha falhado, sim ou não? Tinha. Mas Deus trouxe a condenação para quem? Por quê? Irmãos, pelo amor de Deus. É lógico que Moisés sofre uma consequência lá na frente. Todos esses picadinhos que foi acontecendo no ministério de Moisés. Mas não está na minha posição, ter que questionar para parar a obra. Não está no meu papel fazer isso. Deus está chamando um povo, irmãos, que ele questiona para avançar e não para travar. Ele chega, pastor, nós queremos avançar, mas como é que faz isso aqui? Queridos, é assim, 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 bora? Vamos, pastor, estamos juntos. Pastor, nós vamos levar quantas pessoas para o encontro? Nós estamos a média, queridos, 60 pessoas. Pode deixar que 3 é comigo. Nem que eu vou ter que revirar essa Samambaia inteira, mas eu vou levar. Em nome de Jesus. Tá difícil, pastor, que o povo não quer nada com Deus, não. Irmão, esse é o seu discurso. Pastor, mas hoje as pessoas não querem nada com Deus, não. Não é melhor a gente parar com esse negócio de encontro, não? Não, você já está parado, irmão. Não venha tentar me parar, não, pelo amor de Deus.
Onde você está parado, eu não quero parar. Você já chegou no seu limite, eu quero avançar mais. Não tem pecado nenhum, pastor. Não, problema nenhum. Mas eu quero avançar, irmão. Eu quero romper, eu quero conquistar, eu quero, sabe? Eu quero ir exatamente aonde Deus me chamou para estar. Vai ser fácil? Não. Mas se Ele me chamou, Ele está comigo em cada passo, em cada caminhada, em cada dia. Eu vou subir, vou descer, vou tropeçar, vou cair, vou levantar de novo. Mas nós vamos continuar caminhando. No dia mau, caminhando. No dia bom, caminhando. Alegre, caminhando. Chorando, caminhando. Com problemas, caminhando. Com problema resolvido, caminhando também, irmãos. Nós somos chamados para essa caminhada. Para essa caminhada, queridos. E o bom de tudo são os questionamentos depois. O pastor mudou demais. Não era mais aquele homem humilde que era no início. Já vi que isso cresceu, entrou no coração dele mesmo. Subiu para a cabeça. Não, irmão. Você não está mais na mesma ótica, no mesmo ritmo, nada, na mesma direção. Sabe? Presta atenção no que eu vou falar aqui para a gente terminar. Todos os filhos tiveram em lá disfuncionais. É o que eu vou falar aqui, ó. Tem dificuldade de relacionamento. Relacionamento, casar e ter filho. Ele sempre vai atribuir para o relacionamento dele aquilo que ele viu acontecer. Mas quem foi que disse que vai acontecer? Mas ele já se bloqueia com medo de acontecer. Com Deus é a mesma coisa. Porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe. Porque eu fui abandonado, fui rejeitado. Eu não quero me envolver com o Senhor. Medo de ser abandonado do mesmo. Pode perguntar para essa geração aí, quantos filhos você vai querer ter, irmão? Não vou nem casar. O que é isso, casar mesmo? Filho, vou ter um pet. Você mãe de pet. Aí tem que botar uma coleirazinha, andar, né? Com 4 patinhas na mão. Pra ser igual, senhor não. Você é mãe de pet. Ou então o cachorro andar, botar uma calça no cachorro. É ou não é? Por quê, queridos? Porque as nossas frustrações naturais nós levamos para Deus. E nós humanizamos a Deus. Deus está nos chamando para viver um propósito, amém, queridos? Para fechar, por que a gente não consegue realmente entrar de cabeça no propósito que Deus nos chamou? Porque o amor se esfriou. Por quê? O amor esfriou, irmão. Coloca para mim, Apocalipse capítulo 2, verso 1. E a gente ora em cima disso. Apocalipse 2, 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vai lá. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. O Senhor está conhecendo. Amém? O Senhor conhece, o Senhor te chamou pelo teu nome.
No dia, ei, deixa eu falar, no dia que ele foi nos encontrar lá onde a gente estava realmente preso, aprisionado na morte, ele nos chamou pelo nosso nome. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem serem apóstolos. Apóstolos, irmão. Tem os irmãos aqui que receberam unção de apóstolos. Cuidado. Essa igreja aqui vai colocar à prova os que se dizem apóstolos, mas que são achados mentirosos. Dizem ser apóstolos, não são, e tu achastes mentirosos. Vai lá. Sofrestes e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome. Trabalhastes pelo nome, irmão. Ele não está falando com nós aqui que está lutando para não trabalhar. Está falando com uma igreja que trabalhava. Está comigo? Ela trabalhava. Qual era o problema dessa igreja? Ela não servia. Ela Qual é a prova de que eu trabalho para Deus e eu não sirvo? Quando eu abandono o primeiro. Não tem mais paixão, que não arde mais, não queima mais, que eu faço no automático. Sabe, que eu faço porque tem que fazer. Mais uma vez estou na escala, mais uma vez tem que fazer isso. Meu Deus do céu, mas hoje, misericórdia, amanhã vai começar. Sabe, esse negócio. Um trabalhador. Trabalhaste pelo meu nome, não cansaste. Vai lá. Tenho, porém, contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Olha o que ele vai falar. Olha o pecado que a igreja comete aqui. Aí o pecado da igreja é esse aí, irmão. Abandonaste o primeiro? Olha o que ele vai falar. Falar o 5. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te. Como é que você vai arrepender se você não pecou, se você não falhou? E pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? A obra feita com o melhor do amor. Apaixonado, buscando a Deus, alegre, sorridente. Não com essa cara de maracujá. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Não te arrependeres. A igreja primitiva, queridos, crescia muito. Crescia, irmão. Quanto mais o povo tentava acabar com a igreja, mais ela proliferava sobre a terra. Porque a Bíblia diz que eles faziam tudo com alegria e singeleza de coração. Coloca para mim aí até o nosso lema do nosso DNA, sim ou não? Atos 2, 45. É o 42. 42. Atos 2. Orar mais o povo da mídia, não tem? E perseverando unânimes, todos os dias, no templo, unânimes, em um só ânimo, em uma só vida, em um só propósito. E partindo o pão, em casa, comiam tudo com alegria. Marca uma célula, irmão, o pessoal parece estar indo para o açougue. Vou morrer ali. Vai ter evangelização, o pessoal parece que acorda, parece que foi derrubado da cama. Anjo, derruba mesmo. Anjo, o pessoal que não quer, derruba da cama. Se for beliche, é que a queda vai ser maior mesmo. Ficar aqui com o cotovelo arranhado, o joelho. O que foi? Cair da cama. Pode ter certeza que foi o anjo que derrubou. Está comigo, sim ou não? Mas a gente precisa fazer com alegria, singeleza, irmãos. Sabe, buscando sempre fazer com o melhor do amor. Sempre, sabe, se é para pegar uma cadeira, pegar com alegria, com amor. Se é para servir com amor. Deus nos chamou para isso. Deus está convocando a igreja para servir dessa forma. E não fazer desse ambiente aqui uma empresa. Eu vou trabalhar lá na igreja.
Deus não é dono de empresa. E a gente só serve, irmãos, se nosso coração estiver. Senão a gente trabalha para Deus e nós não seremos galardoados pelo trabalho que nós fazemos. Nós seremos galardoados pelo serviço que nós servimos. Porque quando você serve, faz exatamente o que o dono quer. Arabaçu cantarabaxederi bandarahabalairi calahamandarabás. Deus está querendo, queridos, levantar uma igreja, um povo. Entenda que a volta de Cristo, quem vai abreviar ou quem vai prolongar somos nós mesmos. E a palavra do Senhor diz em Mateus 24:14, fala assim: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunha a todos, irmãos, todos. Só quando esse evangelho será pregado, terminar de ser pregado, então chegará o fim. Quanto mais você protela, quanto mais você não quer, mais você distancia a volta de Cristo. Está nas nossas mãos. Alguém é igreja aí? Está nas minhas mãos, está nas suas mãos o retorno de Cristo, abreviadamente, ou então bem. Ainda bem, pastor, dá tempo para fazer um monte de coisa. Pô, irmão, porque se você não quiser pregar, a Bíblia diz que as pedras falarão por você. Mas Deus quer nos chamar, queridos, para a volta desse ponto. Sabe qual é de tudo que eu falei? Tudo, se eu pudesse abreviar assim, ó, volta para a posição desse primeiro amor. Volta a entender que você precisa transferir para as pessoas esse amor no qual você foi achado. Só tem uma coisa que nós vamos fazer, que vai realmente devolver para Deus aquilo que nós recebemos dele. Vai ser o amor de Deus que está em nós, quando nós transferimos para a vida de outros. Pode vir aqui, irmão, limpar a igreja, deixar aqui. Pode mexer no som, você pode fazer tudo. Só tem uma coisa que nós vamos realmente retribuir para Deus. A altura do que Ele fez para nós é nós levarmos aquilo do qual nós fomos achados, que é a salvação para a graça de Deus. Ei, Deus quer derramar sobre a tua vida uma graça nessa. Ei, eu quero profetizar que pessoas irão buscar você nessa semana e será um sinal de que realmente você não está fazendo o que era preciso ser feito. E que Deus está enviando pessoas para te ativar, para entender que você tem algo que essas pessoas precisam. Ei, o que você tem, irmãos? O mundo está gritando e não tem. A vida de Deus. Não importa, querido, se essas pessoas vão dar ouvido ou não, se elas vão caminhar com você ou não. Deus não nos chamou para convencer ninguém, Deus nos chamou para falar. Ei, se é difícil levar as pessoas a Cristo, traz pelo menos para a igreja. Daqui já está pelo menos na rodoviária, a gente só encaminha. É ou não é? Já está no aeroporto, a gente só coloca na sala de embarque, não tem mais como sair não. Pastor, como é que eu vou levar Cristo para as pessoas? Não precisa, não, traga para a igreja então. E aqui a gente encaminha ela, a gente já dá um passaporte sem volta para ela. Mas Deus quer encher o nosso coração nessa noite, para que nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor nos chamou para uma missão, queridos. E nós vamos ter que corresponder com essa missão. Ah, pastor, chamou o senhor que é o pastor da igreja. Não, como igreja nós temos uma só missão. E a pergunta que fica é, até que ponto você está querendo se comprometer com essa missão? Até que ponto você vai se comprometer com essa missão? Até que ponto você está disposto a se envolver e se comprometer com essa missão? Ah, pastor, eu vou fazer porque o senhor está falando. Não, irmão, não faça não. Só faça se o Espírito Santo de Deus conseguir adentrar o teu coração para te convencer.
Sabe, permita que o Espírito Santo de Deus entre no teu espírito aí. E ele vai te mostrar pessoas. Sabe? Ele vai falar assim, filho, você tem um potencial, eu coloquei dentro de você aí. A capacidade de você transferir para as pessoas aquilo que você... Sabe, essa vida todinha que você parou. Não era para ter parado, era para ter continuado mesmo nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Era para ter continuado. Não espere o bom tempo. Tem um escritor que ele fala assim, ó, pregue sempre, se possível com palavras. Vai ter dias que não vai sair uma palavra da nossa boca. Mas a minha vida vai falar para essas pessoas. Vai ter dias, irmão, que você vai estar passando por tantos problemas, tantas lutas, que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, querido, eu vejo você tá cabisbaixo hoje, mas eu não vejo você desanimado. Não vejo você desistindo, não vejo você voltando atrás. Eu não vejo você se maldizendo, eu não vejo você questionando nada. Eu não vejo você murmurando. O que acontece? Aí você está passando por um vendaval na tua casa. Aí você fala assim, ó. Aí ela vai falar assim, ó, ela vai começar a compartilhar com você. Eu também estou passando por esses problemas. O que é que você congrega? Não, a gente já vai começar aqui agora, eu posso orar por você. Aí ela fala, mas você está passando pelos mesmos problemas que eu. Mas o que eu tenho, eu vou transferir para você. Tenho a vida de Deus, eu carrego a vida de Deus. Por isso que eu não ando murmurando, reclamando, questionando as coisas. Porque eu carrego a vida de Deus. Sabe, carregar a vida de Deus não é se ausentar de problemas, é ter certeza da vitória, querido. Carregar a vida de Deus não é estar, sabe, viajando todos os dias nas ilhas, né, paradisíacas do Brasil, do mundo. Não, é você estar passando no meio da guerra, mas você está... É você lágrimas escorrendo e você fala, mas eu vou vencer em nome de... É você entender assim, cara, sou eu que estou precisando agora de um socorro, mas eu ainda posso socorrer alguém, eu ainda posso ajudar alguém. Sabe, a única força que tem em mim aqui dá para eu poder resgatar alguém. Ei, Senhor, me mostra e me leva até essa pessoa, porque eu quero essa última gota de energia. Eu quero realmente colocar em favor do teu reino. Me usa, Senhor. Sem reserva, Senhor, me leva a essas pessoas. Me leva, Senhor, no meio da rua. Me leva, Senhor, ao perdido. Me leva, Senhor, essas pessoas que realmente precisam. Senhor, me leva. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que é nascido do Espírito é como uma folha ao vento. E não sabe se sobe ou se desce. Porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Quando eu ficar questionando, eu vou, não vou, é hoje, amanhã, eu ainda estou fazendo a minha vontade, mas quando você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, querido, daqui a pouco você está batendo na porta de alguém que você nem sabe, daqui a pouco você está falando com alguém que você nem sabe o que você está falando, mas o Espírito Santo de Deus sabe. A gente não pode negligenciar o nosso chamado e a nossa responsabilidade. Ei, nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, nós fomos chamados para uma missão. Está comigo? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Ei, você que está em casa aí, você também tem um chamado. Não permita que o inimigo roube o seu chamado. Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te levar em lugares altos. Deus vai usar o que você tem em favor do reino. E você será um grande avivalista do Senhor, para que você possa alcançar outras vidas por